Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias nesta sexta-feira, dia 1º de 2024. Eu venho aqui com as últimas informações do Vasco da Gama e nesse vídeo eu quero te fazer uma pergunta: Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Bom, essa nova geração não vai entender a referência, mas para quem é da antiga tá ligado, né? Que de um lado a equipe aparece dizendo que quer retomar o controle da Vasco da Gama SAF. No mesmo dia aparece o VP jurídico do Vasco falando que a equipe não tem a menor condição ou a menor intenção de colocar essa grana no Vasco da Gama, e nós vamos para mais uma rodada de narrativas, de trocas ali, sabe, de informações, e é aquilo, cara, em quem confiar, em quem acreditar no meio disso tudo. Eu só espero, cara, sinceramente, já no início desse vídeo, a coisa que eu tenho mais pedido é responsabilidade com o Vasco da Gama. Vamos falar também sobre Manu Capasso. Você tá sabendo que o Manu Capasso de repente não volta pro Vasco, mas você tá sabendo que o presidente lá do Olímpia tá tentando fazer um bem bolado, porque até hoje o Vasco deve o Matias Galarza, que já foi vendido para o Tadieres. Não tá sabendo não? Calma, nós vamos te explicar. Contrapartida, tem outra aí que pode voltar para o Vasco, que é o Luca Orediano. Segundo informações, até agora o clube lá norte-americano não sinalizou a possibilidade de ficar com o atleta, que é um dos destaques lá da MLS. Vamos falar também do Galdames, que voltou a ser assunto na Universidade Católica do Chile, ou seja, de repente o chileno estará sendo repatriado. Eu queria saber da sua opinião, se você concorda com isso, se você não concorda, e ainda vamos falar muito desse G7, que é uma realidade que agora pode virar um G8. Se você não está entendendo, eu vou te explicar tudinho depois da vinheta, porque o Dom Ramon aprontou de novo. Se lembra quando prometeu aos vascaínos? Não, podem ficar tranquilo que o Vasco chega na final. Ontem os Gambá tomaram uma taca e foram eliminados da Copa Sul-Americana. Vou chamar a vinheta e depois disso, tem muitas informações para a gente poder aqui, né, trazer a vocês. Detalhe, tá? Galera já tá no CT Moacir Barbosa treinando. 9 da manhã é o horário que eu gravo esse vídeo. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 100 mil inscritos. Lembrando que no domingo, às 20 horas, nós estaremos aqui com uma super live de agradecimento por tudo, né, que vocês fizeram por nós aqui do canal. Então eu só tenho a agradecer, e domingo será esse dia. Quero te pedir que você deixe o seu like aí, no final de tudo vocês comentem. Quem não é inscrito aqui nesse canal e quiser fazer parte dessa família de 100 mil inscritos, colhe aqui comigo. Bom, vai ser muito maneiro ter você aqui também fazendo parte aí de todos os dias, todas as tardes e também todas as noites, aonde nós trazemos aqui muitas informações do Vasco da Gama. Bom, para não ficar somente nos meus pedidos, eu aqui já vou jogar logo essa daqui no seu peito, porque a Liga de Futebol União parece que está costurando com a Globo aí um entendimento para poder receber aquela farpela, porque a partir de 2025 será a Libra e a Liga de Futebol União que estarão ali vendendo os direitos de televisão dos clubes. E lá o podcast Cruz Maltino do meu amigo Digão e companhia, André, Serjão, veio trazendo assim, Globo quer fechar com a Liga Forte União, LFU, para transmitir jogos da Série A no Premier, na TV aberta. O contrato já é com a Record e a Globo garante exclusividade para as partidas da Libra.
times da times da LFU na Série A, Vasco, asteriscos, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, asteriscos, Fluminense, asteriscos, Atlético Paranaense, isso aqui já está na segunda. Bom, Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza, asteriscos, Cuiabá, Criciúma e asteriscos, Juventude. Rapaz, olha, a Liga de Futebol União tá bem enfraquecida, porque tem uma galera aí que de repente pode ir de arrasta. E eu queria saber da sua opinião, o que você acha? Primeiro aí, tanto da Libra como da Liga de Futebol União. Segundo, agora a Globo, tentando pegar uma fatia da Liga de Futebol União, porque já tem ali garantida a transmissão pelos times da Libra. E também todo esse enfraquecimento. Será que vai desvalorizar aí, no caso, as negociações? Porque olha, desses times aí, bom, um já caiu, tá? Que é o Atlético Goianiense, tem o Criciúma, tem o Fluminense, tem o Cruzeiro, Cuiabá, bom, Juventude, tudo, bom, na bola da vez. E aí fica aquela questão, porque nós sabemos, né? Quanto mais times, no caso aí da Liga de Futebol União na Série B, menor ali o valor para poder se ganhar numa futura negociação de vendas de direito, porque afinal de contas vai estar ali uns 3 ou 4 clubes deles na Série B. Será também que é algum esquema? Às vezes eu fico pensando, sabe? Porque eu não acredito muito em coincidências no futebol. E você vê principalmente os times da Liga de Futebol União passando esse processo aí, lutando pela permanência na Série A. E parece que quem lutou ontem, mas não adiantou, meu irmão, foi o Corinthians de Ramon Dias, que atacou novamente, foi eliminado da Sul-Americana, e isso pode ser favorável até para o Vasco, tá? Porque se o Cruzeiro fizer a vez e vencer a Copa Sul-Americana, o G7 pode até virar um G9, bom, G8 ou G9. E aí, rapaz, o Ramon Dias já tinha feito promessas. Bom, ele fez uma no Vasco que realmente se cumpriu, que foi, acho que foi a única, tá? Não vai barrar. E não barrou. Mas, em compensação, na época ali, pelo menos, do campeonato carioca, ele veio com uma outra promessa, que era o Vasco chegar na final do campeonato carioca, passando pelo Nova Iguaçu. O Vasco não conseguiu passar pelo Nova Iguaçu, pelo menos ali no comando à época do Ramon Dias, e ele fez a mesma coisa lá no Corinthians. Se liga. Pero también le voy a dar una característica que tengo con respecto a Racing en la cancha de Racing yo. En mi vida perdí un partido en la cancha de Racing. Desde que dirijo, que son muchos años, en ese estadio nunca perdí. Ele falou que como profissional, ele tinha perdido uma partida para o Racing, como jogador. E como técnico, ele nunca tinha perdido. Ontem foi a primeira vez, perdeu, e um grande detalhe, tá? O Corinthians, tudo indica, não irá disputar a Copa do Brasil em 2025. O Corinthians está fora da Copa do Brasil no ano que vem. Não conseguiu vaga via brasileiro, nem via estaduais e nem via Copas. E aí, meu irmão, olha, só falta o rebaixamento. A pá de cal no Corinthians e eu vou bater palma, tá? Vou adorar. Agora, falando um pouco sobre Vasco da Gama, que é o que interessa. Olha só, mais de 35 mil unidades dessa camisa nova. Essa camisa que, quando molha, mostra ali, né, o jogador, bom, suando, sei lá, mas mostra a carta histórica. A camisa foi molhada, vai mostrar ali a resposta histórica. É uma camisa que demorou 9 meses para ser construída, teve mais de 20 reuniões e está aí o resultado. Até terça-feira, segundo o News Almirante e também o Bruno Braz, ali o Vasco já tinha vendido mais de 35 mil exemplares. Para me poder seguir, tá aqui, ó. Aí, ó, nós já tínhamos trazido essa informação. Apuração NTV, NTcast, Capasso não deve retornar. Isso daí foi uma informação que o Deco trouxe. Ele esteve conversando com um dos representantes do Capasso, que disse categoricamente que
praticamente é impossível. Eu ouvi o áudio lá em castelhano, né? O Deco pode tirar essa onda, né? De falar em espanhol, eles conversando, e ali um dos representantes do Capasso falou que era praticamente impossível dele voltar, porque ele tem sido um dos destaques lá do Olímpia. Só o que nós não sabíamos, né, rapaz? Olha, meu Deus, me ajuda, Vasco, pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar, porque isso aqui eu acho que você não sabia, e foi muito bem lembrado lá pelo podcast Cruz Maltino, que diz assim: segundo o Versus Paraguai, o Clube Olímpia está interessado na permanência de Manu Capasso para 2025. Até aí, tudo bem. O presidente do clube, Rodrigo Couto Nogues, confirmou que tem a opção de compra do zagueiro e revelou que, apesar das finanças apertadas, possui um as na manga, uma dívida do Vasco da Gama referente a Matias Galarza. Isso poderia facilitar... Ai, meu Deus, até quando, hein, cara? O Vasco ainda deve o Matias Galarza, que já foi vendido pro Tadjeres. Só quero saber se o Tadjeres deve o Vasco, que deve o Olímpia. Meu Deus do céu, daqui a pouco vai chegar um boleto aqui, eu vou descobrir que eles me devem também. Mas, cara, essa informação, ela saiu aqui também, sabe, no site aqui do versus.com.py, que vem trazendo toda essa matéria do Manu Capasso. E ali realmente, pelo menos o presidente do Olímpia diz categoricamente que pretende ficar com o zagueiro, mesmo com as finanças lá complicadas. Ele vai tentar fazer ali uma ação e vai envolver essa dívida que o Vasco tem com o Tadjeres. Só quero te lembrar uma coisa: depois de MT, Vasco anuncia a compra dos direitos de Galarza. A época foi 500 mil dólares, que na época girava aproximadamente em 2,6 milhões de reais. Um outro detalhe é que dizem, tá, que o Vasco está pedindo R$1 milhão pelo Capasso. Bom, o que vocês acham? Vale a pena? Não vale? Agora, eu não sei também se esses 1 milhão era antes do dólar valorizar da forma que está valorizado. E aqui fica essa pergunta: você venderia o Capasso hoje, jogando a bola que ele está jogando no Olímpia? Também o futebol paraguaio não é muito referência, mas você venderia somente por R$1 milhão? Será que o Pedrinho vai confirmar essa venda? Vai tentar abater essa dívida que a gente nem sabe de quanto que é com o Galarza, com o Olímpia, e vai deixar, no caso, o zagueiro ir embora? Ou você acha que vale a pena trazer ele de volta? Ele que tem contrato com o Vasco. Se eu não estiver equivocado, deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer junto essa paradinha aqui, ó. Manu Capasso Transfer Market. Vamos lá. Só pra gente saber aqui quanto tempo de contrato ele tem. Eu sei que o próximo aí vai até o final de 2025. O Manu Capasso está emprestado ao Olímpia e ele tem contrato com o Vasco. Ele também tem contrato com o Vasco até o final de 25. E eu queria saber da sua opinião, se você iria desfazer ou não. Um outro também que de repente vai voltar, e é engraçado, né? Ninguém falava aqui, e ontem eu disse para vocês que nós iríamos apurar a situação do Orediano. Pois bem, foi somente a gente falar igual Manu Capasso. Ninguém estava falando. A gente falar e isso é bom, tá? Só confirma que nós estamos no caminho, na direção certa. Apuração NTV e NTCast. O futuro do atacante Luca Orediano é incerto. O Cincinnati, que detém empréstimo do atleta até dezembro de 24, ainda não decidiu se permanecerá com o jogador. O clube americano não efetuou o pagamento até o momento. Portanto, o atleta pode retornar para o Gigante da Colina na próxima temporada. Vale dizer que o contrato do argentino com o Vasco da Gama também, tá? É até o final de 2025. E aí, traz de volta ou já arruma outro clube, caso o Cincinnati não queira? Qual é a sua opinião sobre o Luca Orediano? Tem vaga nesse elenco do Vasco?
principalmente para poder disputar ali com o Adson ou não. Agora, um aí que encantou todo mundo na última exibição, tem muita gente já fazendo aquela corrente para o Vasco, dar mais oportunidades para o Galdames, para poder saber se é isso mesmo ou não. E aí, cara, ficou, né, esse asterisco. Galdames tem contrato com o Vasco até o final agora de 24. E a Universidade Católica do Chile, que estava doido para adquirir o jogador no meio desse ano, na segunda janela, na janela que as pessoas dizem, né, que é a janela europeia. Bom, parece que dessa vez ficou mais fácil, porque como o contrato dele se encerra e ele já pode assinar até agora um pré-contrato com qualquer clube, vem uma informação diretamente do Encancha, que diz assim: segundo informações do Encancha, a Universidade Católica do Chile já está se mobilizando com a intenção de contratar Pablo Galdames, meio-campista chileno, que atualmente joga no Vasco da Gama. Os Blues consultaram as condições do ex-futebolista do União Espanhola, que termina contrato no final desse ano com o Gigante da Colina. E aí eu queria saber da sua opinião, depois daquela exibição exuberante contra o Bahia. Foi só um sonho de verão, foi só uma chuva de verão, foi só uma brisa em tempos difíceis ou não? Para o Galdames, se trabalhar direitinho, dá para recuperar, será útil o ano que vem. Lembrando que o salário do Galdames hoje bate em torno aí de mais de 100 mil dólares. E aí o dólar, cara, 5 pontos, bom, eu acho que estava 5,70. Sei não, tá? Até que ponto isso daí é bom para o Vasco, e essa informação, como eu disse, saiu lá no Encancha. Então você, se quiser ter mais contato com a informação, é só você botar encancha.cl, porque isso aí eu acho que é a sigla lá, bom, de quem sobe a matéria no Chile. Bom, aqui é br.com, lá é .cl. Para me poder continuar aqui com as informações que não param, vamos aqui, rapaz, para o ponto mais crítico desse vídeo. Porque, olha, se lembra na época da judicialização? Se lembra na época da SAF sim, SAF não? Rapaz, se prepara que você vai viver fortes emoções, principalmente a partir do ano que vem. Bom, eu acho que quando terminar o futebol, pelo menos o Campeonato Brasileiro aqui no início de dezembro, dois assuntos que vão ser recorrentes de quase todos, eu já estou logo te avisando, irmão, vai ser mercado da bola e vai ser essa história da ICAP, que agora a ICAP resolveu ir para a rinha com o Vasco da Gama. Parece que vai brigar na Fundação Getúlio Vargas para tentar retomar o controle, cara. Os caras já mostraram que querem vender, agora querem retomar o controle para tentar arrumar um outro comprador, né? E para isso vão ter que botar o aporte, que nesse momento não colocaram, porque todos sabem que esse contrato está suspenso pela Fundação Getúlio Vargas e também pela Justiça Comum, onde tem uma liminar que dá o controle nesse momento do clube. A instituição Vasco da Gama, o associativo, está cuidando, vocês e eu também já sabemos disso. Mas vamos aqui para a informação. O Vasco não chegou a um acordo com a ICAP e o controle do clube será definido em arbitral. O prazo para as partes se acertarem eram de 90 dias e venceu no dia de ontem, quinta-feira. Enquanto o Clube de Regatas Vasco da Gama quer rescindir o contrato, a ICAP quer retomar o controle do futebol. A informação foi publicada lá no GE. E o GE, ele vem detalhando toda essa história. Se você quiser também ter mais contato com essa informação, é basicamente isso, tá? Agora parece que o Kenneth King entendeu que ele tem que ter o controle do futebol do Vasco. Partes não se manifestam
partes não manifestam acordo. Vasco e EICEP voltam a disputar em arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. Fundação Getúlio Vargas deu prazo até esta quinta-feira para a parte se manifestarem o acordo após a suspensão. Então, quer dizer, né, eles vão voltar a lutar e, no caso, agora a EICEP, ela entende que ela tem que ter o controle do futebol de novo. E aí fica essa pergunta, né, cara? Aonde vai parar essa história? Aonde é que o Vasco e a EICEP irão parar? Mas uma coisa que me chama a atenção é isso daqui, presta atenção aqui nesse 1 minuto e 45 de fala lá do VP jurídico do Vasco, Felipe Carregal, O Vasco poderia ficar com as ações por R$1.000? Em tese poderia, Vanessa, mas isso nitidamente é uma pegadinha, tá? E era uma pegadinha que o próprio Josh sempre defendeu. Em todas as vezes que a gente cobrou uma garantia, a desculpa dele era sempre a mesma. Olha, eu não vou dar garantia porque caso eu não faça o aporte, vocês vão ficar com as ações e eu vou embora. Você imagina o cenário hoje, se a gente não entra com a ação, se a gente não assume o controle, você imagina hoje o cenário que nós estaríamos enfrentando, porque esse aporte não seria feito. A gente tem absoluta certeza hoje que esse aporte não seria feito porque a 777 ela não existe mais. Não existe. Hoje quem negocia é a EICEP. E a EICEP não pode aportar. Tá? Então esse aporte não iria ser feito. Tá? E a gente estaria hoje numa situação nunca existiu. Ele não seria feito. A gente tinha fortes indícios na época que ele não seria feito. Hoje eu tenho certeza absoluta que ele não seria feito porque a 777 não existe. 777 não existe mais. Então, assim, a gente está em uma situação horrorosa. O campeonato está acabando, faltando 2 meses para acabar a temporada. A gente assumiu uma empresa por R$1.000, tudo bem, por R$1.000, mas eu ia ter o controle de quê? A gente ia deixar esses caras controlando a 777. A gente deixaria esses caras controlando a Vasco SAF por mais 5 meses? O que esses caras fariam? Josh, Pacho, Lúcio, mais 5 meses à frente? Olha que loucura! A capacidade destrutiva deles é enorme, tá provado isso. E nesse mesmo vídeo, se você não observou, ele fala que a EICEP também não colocaria o dinheiro. Vocês vão ficar com as ações e eu vou embora. Você imagina o cenário hoje, se a gente não entra com a ação, se a gente não assume o controle, você imagina hoje o cenário que nós estaríamos enfrentando, porque esse aporte não seria feito. A gente tem absoluta certeza hoje que esse aporte não seria feito porque a 777 não existe mais. Não existe. Hoje quem negocia é a EICEP. E a EICEP não pode aportar. E a EICEP não pode aportar. Ou seja, a EICEP quer o controle do clube, mas segundo o Felipe Carregal, a EICEP, desculpa, eu acho que a EI7 ficaria bom. Sem querer, hein? A EI7, porque é mistura de EICEP com 777, que é tudo 7. Meu irmão, também não pode aportar o dinheiro. E no meio disso, tá aqui, essa briguinha, O contrato entre Vasco e 777 Partner previa que o litígio judicial entre as partes tivesse arbitragem com mediação na Fundação Getúlio Vargas. A suspensão da arbitragem também atendia a demanda da EICEP e do Vasco, que buscava uma solução a curto e médio prazo para a venda da SAF do futebol do clube, para diminuir o prejuízo da seguradora americana. Num primeiro momento, a 777 pediu 120 milhões, mais o cumprimento do contrato, o que significa na moeda brasileira cerca de 1 bilhão. E uma outra história nisso daqui é que o Vasco deve 1 bilhão. Eu trouxe no vídeo de ontem, dizendo que além dos 700 milhões que a empresa barra norte-americana, barra aí pirâmide, etc., já tinha herdado, segundo o que eles diziam ali, dentro dessa SAF, 700 milhões de dívida e tinham que fazer 700 milhões de investimento no futebol. E aí, ontem, o VP do Vasco, ali o CFO, melhor dizendo,
teve nos informando que, além dos 700 milhões, a SAF já tinha absolvido ou já tinha feito uma dívida de 350 milhões de reais. E aqui vem o Joel Silva para poder confirmar esta informação. Bom, é também a matemática básica, né? Isso aqui ninguém descobriu a fórmula da água. A atual dívida do Vasco é de cerca de 1,1 bilhão. Irmão, caraca, cara, você vendeu, rapaz, onde eu perguntei, né? Não vendeu para pagar dívida, gente, mas agora, segundo o que diz aqui o GE, a equipe quer ter o controle do clube de volta. Ó, vamos lá, ó. Na arbitragem, o Vasco pede a rescisão do contrato de investimento e do acordo de acionista com a 777 Partners, enquanto os americanos querem retomar o controle do contrato assinado em 2022. Há diferenças até mesmo nos valores atribuídos à causa na arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. Enquanto o Clube de São Januário deu o valor à causa de apenas 1 milhão, a 777 colocou em 700 milhões, o mesmo preço do contrato original de investimento no futebol da SAF Vascaína. Então está dizendo aqui categoricamente que a empresa norte-americana quer tomar o controle do contrato assinado. Eita, rapaz, olha, isso aí vai render. E eu queria saber da sua opinião, porque, cara, resumindo, é isso aqui. Um diz que quer o controle, outro diz que quem quer o controle não pode botar o dinheiro. Então, Tostini vende mais porque é fresquinho, e é fresquinho porque vende mais. E, cara, tá longe, tá? Olha, cara, já percebeu? É todo final de ano. É uma novela. A única coisa, meu irmão, que eu só tenho a te falar de bom é que próxima terça-feira, às 21h30, no estádio Newton Santos, o Vasco enfrenta o Faísca, visando uma vaga nessa pré-Libertadores, como disse aqui já o Bruno Murito. Esse G7 pode virar até G9, e a galera tá acordando cedo, tá? Essa publicação subiu aqui, ó, às 9 da manhã, meu irmão. Tá pensando que é só eu e você que acordamos cedinho hoje? Não. A galera já está no CT do Almirante, se preparando para esse jogo contra o Faísca. E bom, o Vasco dentro de campo tem que fazer a parte dele, e eu sinceramente espero, tá, que o que acontece extra-campo não venha afetar aqui o desempenho dos atletas, porque todo vascaíno quer sim uma vaga de Libertadores, e tá bem possível, tá bem próximo. É só fazer o básico que o Vasco consegue sim ficar ali entre os 7, entre os 6, entre os 8 nesse campeonato brasileiro. Mas eu queria saber da sua opinião sobre toda essa celeuma, meu irmão. Olha, vai demorar, tá? Eu queria muito que aparecesse aqui, sabe, uma solução para todo esse problema. Mas aí, né, o senhor... Cadê o Jorge Salgado? Cadê o Osório? Da musculatura financeira da empresa bilionária? Cadê a KPMG? São perguntas, né? Cadê o Duque Estrada? Cadê o Duque? O Duque, ele... todo pomposo, né? O homem que ajudou, né, a construir esse contrato. Cadê os conselheiros? Cadê ali quem fazia parte da Sempre Vasco e da Mais Vasco que votaram nesse contrato das escolhas? Acho que todo mundo tinha que sentar a poupançazinha e começar a esclarecer o torcedor. Pelo menos fazer ali aquela chamada meia-culpa. Mas nem para isso esses caras têm capacidade, beleza? Vão ficar tudo intocado. Mas pode aguardar. Eles ainda retornarão como se fossem salvadores da pátria, tentando arrumar uma solução que no final vai piorar mais ainda a nossa situação. Eu não acredito, sabe? Eu não acredito nessa parada, tá bom? Já não, veio a solução, tá ali, ó. Não, se não trabalhar sério, se eles não pararem de guerra para poder construir um Vasco melhor, rapaz, pode ver, cada ano que passa só piora. A dívida agora é de 1 bilhão e 100 milhões. 1 bi e 100 milhões. É tanto dinheiro para contar, né? 1 bi e 100 milhões de reais. Tá bom, né? Vamos lá.
Daqui a pouco eu volto, galera. Mais um giro de notícias.